2023 tende a ser um ano muito abençoado. Amém? Então vamos ler o que diz a palavra? Olha só. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vamos ver novamente? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Vamos só orar rapidamente antes de você sentar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos esta palavra, que esta palavra venha de encontro, Senhor, aquilo que precisamos de fato entender e tomar posse, Senhor, da tua parte. Nos orienta nessa hora, nos direciona. Pai, lança por terra todo impedimento, que o nosso coração hoje esteja aberto para as verdades da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações de uma forma especial, que possamos ser instruídos nessa noite pelo poder e pela revelação da tua palavra. Fica conosco nessa hora, Pai. Acampa os teus anjos sobre esse lugar, Pai, guardando, que o teu Espírito Santo esteja nos revelando, meu Pai, os teus mistérios. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e aplauda o Senhor mais uma vez. E aí você pode ficar à vontade para você sentar nessa hora. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu quero falar um pouco sobre viver no sobrenatural. Ou viver o sobrenatural. Eu quero lembrá-los que um dos motivos que nos levou a escolher o tema, desse ano, do ano do sobrenatural, foi justamente o fato de que é o que dá sentido para vivermos. No natural, todo mundo vive o natural. Todo mundo tem a sua vivência, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, vivem no natural. Mas se nós queremos conhecer a Deus e viver dentro dos seus mistérios, nós temos que acessar o sobrenatural. Eu quero fazer alguns destaques aqui da vida de Daniel, de um homem que viveu o sobrenatural de Deus. E deixa eu te falar algo. Para viver o sobrenatural de Deus, basta você estar passando um grande problema. Às vezes pensamos que nós vamos viver o sobrenatural de Deus quando tudo aparentemente está em paz. E nós, como crentes, sabemos que quando tudo está muito assim, não parece que está tudo muito tranquilo, parece que a gente está muito já acostumado com o que está acontecendo, a gente sabe que tem alguma coisa que lá no fundo não está bem. É porque a gente sabe que a gente vai enfrentar alguns desafios. Entretanto, Daniel aqui, ele vivia um momento muito difícil. Nós olhamos aqui para a vida de Daniel e nós vamos perceber um homem que, posteriormente a esse texto, porque não dá para ler o capítulo todo, aqui o capítulo 6 nesse momento, não seria interessante agora, para essa ocasião, ler todo o capítulo, mas comentar. Nós vamos ver que Daniel vai ser jogado na cova dos leões. E nós vamos entender que esse homem vivia no sobrenatural, principalmente em um dos momentos mais difíceis de Israel. Aqui Daniel está num país desconhecido, numa terra desconhecida. Ele estava sendo praticamente vivendo sobre trabalhos forçados. Ele estava vivendo sobre trabalhos forçados ali aqui já na Medo-Persa, já tinha passado pelo imperador da Babilônia. E Daniel ali, queridos, tinha alguns códigos que ele acessava para que mesmo ele vivendo dificuldades e problemas, ele tivesse soluções. Diga amém. E pergunte assim, quais são esses códigos? Um desses códigos que destrava a bênção de Deus é a oração. Só que não é a oração qualquer. É uma oração, como diz os profetas, de rasgar o coração. O profeta vai dizer, olha, não jejuem apenas de alimento, mas jejuem de fazer o que é errado. Jejuem para fazer o que agrada ao meu coração. Porque o homem, ele é tendido à religiosidade. O ser humano, ele é sempre levado
a viver uma vida superficial. E, queridos, a fé de Daniel é impressionante, porque a fé existe em níveis da nossa fé. A palavra fé em hebraico quer dizer emuná. A palavra emuná quer dizer confiança, ou alguém que se move em direção a uma convicção. Por exemplo, se você quer entrar numa faculdade, você tem que ter fé para fazer uma prova e passar. Deve ter ou eu vou passar. Aí chega no final do ano, não se inscreve e não vai fazer a prova. Pergunto, a fé vai resolver o teu problema? Não, porque isso não é fé. O que é isso? É o quê? É tudo menos fé. É preguiça, é não seguir, pode ser tudo menos fé. Porque a fé nos leva a nos mover em direção a algo. As pessoas que receberam milagres nas Escrituras, minha apóstola, sempre se moveram em direção à fé. A mulher no fluxo de sangue, ela não ficou parada assim, Senhor, me cura. Não, quando ela viu, o mestre está passando, ela foi em direção ao mestre. Então a fé, diga assim, a fé deve me mover a algo. Diga, a fé deve me mover a algo. E para que você possa viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que ter uma fé que se move em direção ao Senhor. Diga amém. Olha só, um dos propósitos da fé, e nós vamos ver muito aqui na vida de Daniel, um dos propósitos da fé é saber que tudo tem um propósito específico. Sim ou não? Tudo tem um propósito. Outra coisa, que tudo que Deus faz é para o nosso bem. E outra coisa, a fé também nos ajuda a confiar também em Deus. Olha, eu digo para você, querido, se você quer ver o poder de Deus na sua vida, tire todo dia pelo menos 1 hora de oração. Se você começar a investir fé na oração, sabendo que através da oração você vai alcançar a resposta de Deus, talvez você não alcance o que você está pedindo, mas Deus vai dar exatamente o que você está precisando. E se nós queremos viver um ano do sobrenatural, eu preciso me mover nessa revelação, diga amém. Então nós vamos ver um detalhe aqui na vida de Daniel bem interessante, que esse homem, ele orava. E se eu quero ver como cristão, como servo de Deus, o sobrenatural de Deus, eu tenho que orar. Olha o que estava acontecendo aqui, Daniel, queridos. Ele está vivendo um contexto muito difícil. Para um judeu, era muito complicado estar em terra estranha, ter que abrir mão, muitas vezes, da sua fé. Embora Daniel não abriu, mas ele estava sendo levado a tentar abrir mão da sua fé. Então é muito difícil viver tempos de crise. Mas Daniel vai nos ensinar que um dos segredos para viver o sobrenatural de Deus, diga assim, é a oração. Não tem outro mistério. É a oração. A oração é algo que vai destravar as bênçãos de Deus na direção à sua vida, em direção à sua família. Deus quer que o seu povo ore. Diga, Deus quer que o seu povo ore. E olha aqui, olha, Daniel também estava passando aqui. Daniel estava nesse período difícil, mas olha o que estava acontecendo. Daniel viveu no sobrenatural de Deus. De que forma? Daniel teve visões. Daniel teve sonhos. E diz um texto aqui que Daniel interpretou um sonho e contou qual foi o sonho. Às vezes as pessoas têm sonhos e te contam, às vezes você não entende, né? Aí conta para um, rapaz, eu estou encucado com um sonho, eu não entendi. Daniel não só explicava o sonho, mas também falou assim, eu sei que tu sonhou. E ele contava o sonho. E foi o que aconteceu com o rei aqui. Ele falou, olha, chama todos os sábios. Eu quero que me digam o que eu sonhei. E aí chamaram, não teve ninguém. Aí um rapaz, tem um hebreu lá, um judeu lá, chamado Daniel. O homem, ele é enviado dos deuses. E aí Daniel vai lá e explica o que o rei tinha sonhado e conta a revelação. Isso não é sobrenatural de Deus? Já interpretar é difícil, imagina, não vou dizer adivinhar, mas descobrir o que a pessoa sonhou. É complicado. Daniel, ele viu seus amigos serem jogados ali na fornalha, né? E o quarto homem ali entrou e salvou a eles. Daniel viu muitas coisas. Daniel teve revelações. Ele, estudando o livro dos profetas, ele entendeu o plano de salvação que Deus tinha para a nação. Então ele era um homem que buscava a Deus, ele tinha um coração sincero. E aqui, querido, pasme, antes de Daniel chegar aqui nesse contexto que nós estamos falando, Daniel, ele vem lá
de Israel, né? Os reis se desviaram da presença do Senhor. Diz lá o texto, por muitas vezes, o texto de 2 Reis, o 1º, 2 Reis, 2 Crônicas, 1ª e 2 Crônicas, e fez o que era mal aos olhos de Deus. E toda vez que ele fazia algo que era mal aos olhos de Deus, o que acontecia? Deus ele trazia uma consequência para o povo. Porque entenda algo importante, querido, nessa noite. Existe um texto na Bíblia que fala assim, olho por olho, dente por dente, sim ou não? Só que esse é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Esse texto ele tem duas conotações. Primeiro, 2 entendimentos. O primeiro é que, na verdade, Deus estabelece uma ideia de, por exemplo, quando você está num processo, né, uma causa que você está enfrentando, uma compensação sobre algo que aconteceu. O olho é tipo uma indenização. Olho por olho, dente por dente, não é você, a pessoa furou o olho, eu também tenho que furar o olho da pessoa. Não é isso. Nunca foi isso. Se você até hoje pensa, então tire, porque se alguém prega isso, não é bíblico. Poxa, mas é a minha interpretação. Tudo bem, mas a história e a teologia vai explicar outra. E tem vários respaldos bíblicos para dizer que não é essa a ideia. Porque, vamos lá, a pessoa quebrou o braço da outra, vou quebrar o braço também. Existe lá a lei de Hammurabi que é assim, né? Existem alguns países que é assim, né? Roubou, corta a mão. Roubou com a mão, corta a mão. Machucou com o pé, corta o pé. Mas não, biblicamente não é isso. É a ideia de indenização, de restituir para algo que, por exemplo, a pessoa sofreu um dano e aquilo prejudicou a vida dela, ela precisa de uma compensação. Exemplo, sei lá, você emprestou um carro e aquele carro ali você emprestou e bateu o carro. Aí o dono do carro tem que pegar quando tu ganhar um carro e bater o teu carro, não. Você vai ter que agora reaver o dano que você causou no carro. Isso é o olho por olho, dente por dente. Isso existe, isso é bíblico. Porque o que acontece? Muitas pessoas fazem o mal para o outro e acham que não, é só pedir perdão a Deus tranquilo. Negativo. Vá restituir o dano feito. E muitas igrejas pregam eu digo, quase uma heresia. Por quê? Porque fica muito fácil. Você faz as coisas e fica por isso mesmo. Agora veja, por que Deus instituiu isso aí, queridos? Porque a Bíblia, ela trabalha com justiça. E a ideia de justiça é que haja um reparo pelaquilo que fez. Mas esse mandamento de olho por olho, dente por dente, também se aplica a outro contexto. Vou dar um exemplo para você. Tudo o que nós fazemos vai ter consequência. Só que veja, não é para punir você no sentido de Deus falar assim, Deus é um Deus mau, como prega uma outra heresia. O Deus do Antigo Testamento é uma coisa, e do Novo é Deus do amor. Não existe isso, querido. É o mesmo Deus. Não muda. Talvez algumas ênfases, alguns contextos são diferentes. E você precisa entender os contextos para entender o que Deus quer dentro daquela situação. Então, quando Deus ele age muitas vezes trazendo uma consequência por algo que nós fizemos, na verdade é Deus nos corrigindo. Querido, entenda algo importante. Entenda algo bastante importante. Nós precisamos, muitas vezes, de correção. No material que nós ministramos para o curso de homens aqui na igreja, na congregação para o ministério, nós dizemos com bastante clareza, quando a mulher se opõe ao marido, é Deus usando a mulher para dizer, eu não estou satisfeito com você. Deus não vai descer diante de você e vai dizer, você está errado, você precisa se corrigir. Deus vai usar quem? O seu cônjuge. Quando a mulher pega no pé do marido e reclama do marido, às vezes, o que está acontecendo? Deus está usando a mulher para exortar quem? O marido à correção. Porque eu e você, qual é o propósito bíblico? Que uma vez que... Qual é a cosmovisão bíblica? O homem caiu, a sua alma está em pleno defeito, em plena oposição a Deus, e com um novo nascimento você começa um processo de restauração interna. Você começa todos os dias tirando o velho homem daí de dentro. E deixa eu te falar, isso não é instantâneo. Por isso que eu prego mais o discipulado do que o levantar a mão e fazer o apelo. Claro que isso é importante, a gente precisa fazer. Mas tem pessoas que param nesse propósito. Eu não estou jogando direto para ninguém, pelo amor de Deus, eu estou pregando. Como eu já fiz muito isso.
eu já fiz minha parte, a pessoa aceitou Jesus, tranquilo. Querido, se você não tem ideia do que você está falando, é agora que vai começar um propósito de mudar o velho homem que está ali dentro. Querido, reconheça. Eu, diante de Deus, preciso ter um coração de servo. Eu preciso ter um coração de servo. Por quê? Quem não presta contas a Deus não é servo, é patrão. Quem está entendendo o mistério? Então, quando eu tenho a consciência que eu sou servo de Deus, todo dia, minha pastora Terezinha, quando eu vou me curvar, primeiro, eu não me preocupo com quem me ofendeu, eu tenho que me preocupar com quem eu ofendi. Tem pessoas que vivem traumas na sua vida porque ela só fica pensando no que foi feito com ela. Mas ela não olha que ela também ofende, ela também goza da cara da pessoa e muitas vezes faz chacota, ou é impaciente, ou é uma pessoa que não dá um bom testemunho. Então, a minha vida, e eu tento pregar isso para os discípulos, que você tem que se preocupar na restauração da sua alma também. Você aceitou Jesus, glória a Deus, você agora entrou pela porta. Agora, olha o caminho que você vai percorrer. Meu irmão, vai durar a vida inteira. Porque você pode ter 10... Quando alguém fala para mim assim, não, pastor, eu não preciso ir para a igreja. Uma certa vez, o irmão falou assim, não preciso ir para a igreja, eu busco Deus em casa. Irmãos, pode ter certeza que esse irmão já está longe do caminho. Pode ter certeza. Porque uma pessoa que ama a Deus, ele vai querer estar na igreja. Ele vai querer estar em comunhão, não existe isso. Ou pelo menos, ele vai ter a humildade, né, de falar, eu preciso buscar mais, de repente estou em falta. Quando a pessoa fala, apóstolo, eu estou em falta, realmente, eu preciso me consertar. Aí eu já vejo esperança. Mas a pessoa fala, não, eu não preciso. Então, para que buscar Deus? Então, querido, a fé de Daniel, ela vai mergulhar nesses níveis. Daniel, em vários textos, minha pastora Terezinha, ele vai se prostrar, ele vai confessar os pecados que nem é dele, é do povo. Ele vai dizer, Senhor, nós pecamos contra o Senhor. A nossa nação foi infiel ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. E, queridos, eu digo para você, todo dia esse tem que ser o nosso clamor. De eu me prostrar, evangelista Carlos, diante do Senhor, e pelas mínimas coisas, falar, Senhor, me traz à memória o que eu preciso mudar. Por quê? Querido, entenda, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Deus, olha só, talvez você hoje está passando uma situação que você está falando, meu Deus, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, minha obreira Eliane. A pessoa pode pensar, meu Deus, quando, minha bispa, isso ia acontecer comigo? Tem pessoas que talvez estejam falando isso. Meu Deus, eu passei uma situação esse ano que eu jamais imaginaria que eu iria passar. Eu iria talvez trazer problema no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança. Nunca passou. Mas sabe que agora, já que aconteceu, tente entender o que Deus quer te ensinar. Porque algumas coisas vão acontecer na nossa vida, mas tem um propósito específico. E você precisa ter esse olhar. Porque se eu não tiver um olhar que tudo que acontece comigo tem um propósito, sabe o que acontece? Eu viro ateu. Sabia? Eu vou entrar achar que a vida é um acaso. Por quê? Porque no fundo existem orgulhos que não me deixam aceitar que é necessário às vezes eu passar certas situações para que a vida possa me ensinar algo que eu preciso ser transformado. Na verdade, Deus mostrando através da minha vida, ou de algo que está acontecendo na minha vida, que eu preciso de uma mudança. Quem está entendendo? Querido, por mais que você não entenda, você tem que ser humilde e falar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Daniel simplesmente sabia os motivos, mas ele falou, o meu propósito agora é me arrepender. É pedir, Senhor, me perdoe pelo que eu fiz, restaura minha alma. Uma das principais mensagens do Senhor Jesus, quando ele chegou, foi, olha, o reino é chegado, arrependei-vos. Querido, isso é todo dia. Querido, se você aprendeu, eu já aceitei, já levantei a mão, beleza, querido, então bora para a caminhada. Tem uma estrada longa para nós andarmos. É um longo processo, você saiu do Egito, mas o Egito ainda está dentro de nós. E ele vai continuar lá. Como? Porque a carne não nasce de novo. O que acontece é o seguinte, quando você aceita Jesus, você tem uma nova natureza que agora faz oposição à velha. Mas a velha está lá dentro ainda. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que a fé que nós precisamos ter, como assim a fé de Daniel,
é uma fé que entende por que eu estou passando por certas situações. E aí, minha pastora Elita, lá no final de Daniel, o anjo vai vir quando ele está orando. Olha que mistério, olha a revelação para a sua vida. Quando você entender e entrar nesse nível, a resposta de Deus vai chegar para você. Quem crê nesse mistério? Ele estava orando, ele estava clamando. Aí veio o anjo e falou: Daniel, homem muito amado, as tuas orações foram ouvidas. Antes de tu terminar, veio a resposta. Ele fala: o exílio vai acabar. 70 semanas está determinada sobre o teu povo de Israel. E ele registrou isso através de um homem que buscava. Então eu não sei o que você está vivendo hoje, mas uma coisa eu sei: você precisa orar mais. Porque Deus vai te mostrar, querido, eu digo para você, quanto mais a gente se afasta. Não, Senhor, agora não. Querido, a pé começa a comer. Começa a comer. Porque Deus quer nos restaurar. Você sabia disso? Quer ou não quer? Ele quer continuar, mas ele já me restaurou, apóstolo. Querido, ele começou uma restauração. Então, se ele já restaurou tudo, então por que ele não te arrebatou, meu filho? Você é muito santo para estar aqui entre nós. Né? Você é muito santo. Nós vamos contaminar você aqui. Diga, nós, o mundo todo, vai contaminar uma pessoa dessa. Então, na verdade, nós estamos todos os dias em mudança. Tem alguns que entendem e lutam, tem outros que se fazem de desapercebidos e ignoram o que Deus está falando. Deus está usando uma situação que aconteceu para chamar a sua atenção. Essa semana eu fiz algo, né? Que eu não tinha contado para minha esposa. Aí eu falei assim, ela falou: aquilo lá tu tá fazendo? Aí eu falei: não, eu estou fazendo de outro modo. Aí ela olhou para mim: por que você está fazendo isso? Por que você não me contou? Aí eu: meu Deus. Aí eu falei: obrigado, Senhor, porque tu está usando a minha esposa para me corrigir. Eu falei: me perdoe, minha mãe, para me ter lhe contado, eu vou fazer agora da forma que tem que ser feito. Então você está vendo, querido, não se deixe enganar. Todos nós temos as nossas falhas, mas isso aqui eu fiz como eu, não é? Graças a Deus, não é meu caráter. Às vezes tem lapsos de erro, e que lapsos de erro sejam na nossa vida, e não uma constância. Você não pode deixar que um comportamento errado se perpetue na sua vida. Esse que é o problema. Porque aí eu identifiquei um erro meu. Eu falei: poxa, realmente, era para eu ter comunicado, ter feito como ela pediu, como nós tínhamos combinado. Eu falei: Senhor, muito obrigado por ter usado a minha esposa. E Deus usou a minha esposa. Se eu não quisesse me submeter, eu falasse: que nada, deixa de ser coisa, mulher. Oh, meu Deus, eu que mando aqui. Eu podia agir com ignorância. Podia ou não podia? Ou tem homem que não age assim, não, é? Cadê os homens aí? Só os santos. Jesus, meu Deus! Rapaz, homem, rapaz, faz coisa que só Jesus na causa, né? Olha só. Então, um outro nível de fé, querido, que você entende, deve entender, é que tudo tem um propósito. Diga, tudo tem um propósito específico. E outra coisa, tudo é para o nosso bem. É ou não é? Querido, não perca o foco que o que Deus permite é para o nosso bem. Sim ou não? É para o nosso bem, é para a nossa melhoria. Talvez nós não estamos entendendo. Talvez fique difícil de aceitar em alguns momentos, mas é para o nosso bem. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só, para a gente caminhar aqui para finalizar. Sabe o que nós precisamos fazer em nossa vida? Vai anotando aí, vai tomando nota. Eu estou aqui, né, como um profeta de Deus, lançando a palavra, e a Bíblia fala que a palavra, quando cai em terra boa, o que acontece? Ela vai dar frutos. Que o seu coração hoje seja uma terra boa. Não olhe, eu não sou só como um servo de Deus aqui. Estou só pela palavra do Senhor. Amém? Quem vai mudar você não sou eu, é a palavra, é o Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo? Mas deixa eu te falar algo que eu queria muito falar nessa noite, nesse lugar. Olha só. A nossa vida, muitas vezes, nós não alcançamos o que nós gostaríamos de alcançar. E talvez nem estamos da forma como gostaríamos de estar, né? E conquistar o que gostaríamos de conquistar ainda. Porque, às vezes, nos falta
fazer com excelência aquilo que tem que ser feito. Muitos de nós que aqui estamos, muitos são líderes, outros são discípulos, e todos que aqui estão, tome posse dessa palavra. Tem nossos familiares, nossos amigos aqui nessa noite, e para que a nossa vida ela possa andar bem, a nossa vida possa prosperar, a nossa vida possa ter êxito, nós precisamos, com toda certeza, fazer muito bem feito o que precisa ser feito. Nós, como líderes, temos um grande desafio, que é manter a nossa vida espiritual equilibrada. E Daniel aqui vai nos ensinar, meu pastor Aldeni, que ele não chegou aqui, pegou aqui, eu vou pegar a varinha mágica do Harry Potter e vai acontecer aqui. Foi isso que ele fez? Eu vou acessar aqui um comando aqui que vai vir de outro planeta, aqui de outra galáxia. Não. Daniel fez bem feito o que eu e você precisamos fazer bem feito. Quando eu trabalhava na Vivax, na NET, eu vi uma história lá que eu nunca esqueci, né? Gravei essa história. Depois eu ouvi ela em outros locais. Ela é bastante sugestiva. E uma história de uma pessoa que era um construtor de casas. E ele sempre, a vida inteira, construiu casas, né, para o seu patrão, né, vender e etc e tal. E aí chegou o tempo de ele se aposentar. Aí ele falou assim, olha, você faz um favor, constrói para mim apenas só essa última casa, por favor. Aí tudo bem, como era a última casa, o que ele fez? Fez como a gente fala, na tora, né? De qualquer jeito. Aí o que aconteceu? Aí ele falou, poxa, eu quero te dar um presente. Essa casa aí que você fez, ela vai ser sua. E aí, queridos, ela é bem sugestiva para a nossa vida. Se eu quero que a minha vida, ela seja uma vida que agrada a Deus, que eu vou viver o melhor de Deus, eu vou viver no sobrenatural de Deus, eu preciso fazer bem feito o que precisa ser feito. Por exemplo, se eu sou, né, marido, claro, eu preciso ser o melhor marido. É sério, eu preciso ser o melhor marido. A bispa fez o estrogonofe e eu, como um bom marido, minha diaconisa, o que eu fiz? Eu fui lavar o frango. Eu falei, vai ser o melhor estrogonofe no dia 31. Quer dizer, eu acho que só tem um estrogonofe que a gente trouxe, né? Vai ser o melhor. Mas não para alimentar o ego, mas para agradar todos, para agradar, né? Fazer o melhor para a esposa. E aí eu peguei, lavei com bastante limão ali, e tirei as peles e tudo mais. E aí dei outros banhos de limão nele, aí joguei um detergente. Não, tô brincando. Detergente não. Para tirar. Aí é demais. Brincando, querido, só o limão, tá? Eu vi uma história aí, irmão, que lavava com detergente. Eu lembrei aqui, mas tudo bem. E aí, querido, deixei eu secando e lavei. E cortei lá os legumes, alguns, para depois ela me ajudou a fazer a sopa. E fizemos a sopa lá. Então eu faço o melhor. Quando eu procuro fazer melhor, o que eu estou comunicando para ela? Que ela é importante para mim? Com certeza. Por exemplo, quando eu chego, né? Ela quer ser a melhor esposa. Ela fala, amor, vou fazer aquele doce que você gosta, ou aquele bolo lá especial. Eu falei, amém, amor, glória a Deus. E eu vejo ela fazendo com muito carinho. Então ela quer ser a melhor esposa. Se você quer ser o melhor líder, mas melhor líder não para homens, para Deus. Você tem que o quê? Orar mais. Eu preciso orar mais, querido. Quando nós vemos a história de Po Yong-Chul, lá na Coreia, nos assusta, que eles oram por dia, no mínimo 3 horas. Agora, qual é o resultado lá? Sabe qual é o resultado? A maior igreja do mundo está na Coreia. Espalhado tem até no Amazonas, que é a igreja coreana, e o presidente é nosso amigo, o pastor Cleomar Silva. Lá da Ásia, veio aqui por oração, milagres, sinais. Tem escrever um livro chamado A Quarta Dimensão. Recomendo você ler um clássico, né, da literatura evangélica. Lê esse livro, é muito, muito maravilhoso. Então, assim, que mais? Você quer ser um líder, você tem que orar, querido. Você tem que orar. Ah, pode, mas eu tenho que trabalhar, querido. Você vai ter que colocar a oração como algo obrigatório na sua vida. Ah, eu preciso, por exemplo, eu quero pregar a palavra, mas você não lê a palavra.
Eu quero ser um pregador. Me enche, Senhor, dessa unção. Quantos capítulos tu lê por dia? Eu só leio um versículo. Ah, querida. Vou te falar, você nunca vai ser um pregador. E nem pregador. Não vai ser. Você pensa quando eu vou pregar uma palavra, você pensa que eu trago só um versículo para ler? O que eu já li antes? Não estou falando isso para me exaltar, não, porque eu aprendo com quem? Os mais experientes. O bispo Carlos nos passou uma estatística triste de que 50% dos pastores no Brasil, ou até 60%, só pegam na Bíblia no dia que vão pregar. O que esse pessoal está pregando? Porque eu preciso receber, você não tem nada para dar. Você que está aqui e eu, não temos nada para oferecer para ninguém. Exceto o testemunho e a palavra de Deus. Ninguém, queridos, tem o poder de entrar no coração de uma pessoa e mudar. Eu vou te perguntar, minha apóstola, quando foi que Jesus tomou a faca de Pedro? Qual foi o momento? Pedro, me dá essa faca aqui. Qual foi o momento que diz na Bíblia? Jesus tomou a faca de Pedro. Qual foi o momento? Qual o versículo? Capítulo e versículo? Não tem. Sabe por quê? Porque quem muda é o poder da palavra dele. Automaticamente você fala assim, isso aqui não me serve mais. E você se deixa ser convencido pelo Espírito Santo. Então, se eu quero ser o melhor vendedor, eu vou estudar, eu vou me qualificar, eu vou saber ter o jeito para vender ali. Sim ou não? Se eu quero fazer com que essa obra cresça ainda mais, eu vou me dispor para evangelizar, eu vou sair, eu vou ter o melhor NEF, eu vou preparar a melhor pregação, a melhor palavra, o melhor louvor lá no NEF. Eu me preparo para aquilo. Eu quero entrar no concurso, você já tem que estar estudando para entrar lá. Quem está entendendo o mistério? Você quer ser o melhor barbeiro de Manaus, querido. Você tem que sentar lá com o Danilo e aprender. Ele estudou no CETAM, querido. O que mais? Para concluir. Você quer ser o melhor pai, você quer ser o melhor filho. Respeite. Honre seus pais. Sabe o que eu aprendi, irmãos? A melhor honra é que você também dá um financeiro para o papai. É sério, irmãos? Você quer ver a sua vida ser abençoado. Comece a ofertar na vida do seu pai. Comece mandando 50, 100 reais. Estou sendo sincero. Irmão, tem filho cara de pau. Passou a vida inteira sugando o pai. Está trabalhando. E rapaz, não oferta na vida do pai. Sangue de Jesus tem poder. E aqui está falando um filho que era só o sangue. Eu comecei a mudar, querido. Comecei a mudar. Querido, é impressionante. Você quer ver a bênção de Deus. Olha seu pai. Querido, respeitá-lo é sua obrigação, meu irmão. Você não faz nada mais do que sua obrigação. Agora, quando você chega com dinheirinho, aí você vai... Olha aí, papai, 200. Olha aí, papai, 150, papai. Olha aí, 50, papai. Oferte. Querido, a sua vida... Sabe por que eu tenho experiência? Ali é a mamãe. A mamãe, eu não entendia. Eu falei, mamãe, mas pra que tanto dinheiro pra vovó, mamãe? Vai do lado dela para te ver. Eu falei, essa mulher foi levantada para abençoar. Não vou falar aqui, não vou entregar, senão ela vai. Não fala da minha vida pessoal. Não, vou te pegar lá em casa. Mas ela falou, mamãe, você é muito abençoada. Irmãos, o que ela ajuda de pessoas é incrível. Ela é generosa. É uma mulher abençoada, Deus está lá em casa. Então você quer ser abençoado, meu irmão, oferta na vida do papai e da mamãe. Você vai ver o sobrenatural. Apóstolo, eu não tenho mais pai e mãe, então abençoe seu avô e sua avó. Não tenho também. Então abençoe a pessoa mais próxima. Também não tem, então abençoe seu pastor. Então, eu aceito a bênção, abençoe seu pastor. Estou brincando, querido. Mas você tem que abençoar. A generosidade está em nós. Sim ou não? Então, queridos, eu quero dizer para você, você quer viver uma vida no sobrenatural de Deus? Faça o melhor sempre. Você vai estudar para fazer o vestibular, estude para passar mesmo. Não entre só para empatar, entre para ganhar. Para você passar para o próximo nível. Você quer ser um grande pregador como o meu pastor Cláudio que aqui está? Querido, você vai ter que ler Bíblia. Ler Bíblia, esse homem aqui, ó. Tá aprendendo, né, Bíblia? Então, mesmo se ele, né? É ler Bíblia, é ler palavra, é ler capítulos, e ler livro, e anotar, e meditar, e orar. Esse é o mistério de Deus. Amém? Então eu quero que esse ano 2023 a sua vida seja uma vida abençoada. Mas você vai viver esse sobrenatural quando você entrar nesse nível.
Ah, minha vida está ruim, minha vida está péssima. Querido, faça da sua vida que você tem a melhor vida. Às vezes é assim, eu tive uma professora de psicologia, inclusive era amiga da minha mãe, doutora Margarete. Margarete, né, mãe? Faz tempo, eu lembro, fugiu o nome aqui, doutora Margarete. E ela falou na sala de aula uma vez assim, tem pessoas que elas só precisam mudar a forma como elas veem as situações. Entendeu? Quando ela fala assim, por que existe duas pessoas vivendo o mesmo problema, mas uma superou e a outra não supera? Porque é a forma como elas olham para as situações. Se você olha para uma situação e fala, acabou, não tem jeito. Mas se você olha, tem esperança, eu vou conseguir. Isso aqui é um propósito para a minha vida. Eu não entendo agora, mas eu vou entender. Porque, querido, pense comigo. Principalmente quando a gente passa uma situação dura, né? O meu papai já fez 3 anos agora que ele partiu, né? Para estar com Cristo. Às vezes a gente não entende, né? Porque alguns entes queridos nossos partem. Mas é para nos ensinar, querido, que Deus quer nos aperfeiçoar em algo. Sabia? Tem vezes que a gente só aprende quando perde. Sabia? A gente só aprende. E quando quer aprender? Eu vi uma frase interessante de um jovem essa semana, de um evangelista. Tem aquele ditado que fala assim, se não vier pelo amor, vem pela dor, né? Mas antes que você venha pela dor, para você ficar pelo amor. Entendeu o mistério? Às vezes nós precisamos vir pela dor para ficar no amor. Porque se a gente não aprende, irmãos, a gente é muito cabeça dura. A pessoa está cheia de problema lá, glicerídeo alto, aquela coisa toda, aí está se esbaldando na Coca-Cola. Querido, se você fosse uma bomba, você explodiria em qualquer momento. Mas o nosso corpo é tão bom, porque, olha só, quando você pega uma infecção intestinal, e você comeu alguma coisa assim em algum lugar, rapaz, que comer aquele negócio me fez mal. Eu quero ver se você volta no dia seguinte para comer lá. Você volta? O problema de algumas comidas é que não vai dar problema agora. Vai dar quando? Depois de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano, 10 anos. Querido, tem cânceres que surgem que é por conta da alimentação. Tem certas coisas que o nosso corpo não aguenta e ele vai responder com câncer. Problema, cuidado. O excesso de açúcar. Querido, o nosso grande inimigo é açúcar. É o açúcar. Não acredite em mim, não. Pesquise. Da osteoporose, diabetes, mexe na pressão, acaba com a gente. Eu tomava 2 litros de Pepsi Cola numa tarde. Eu colocava limão, chape. A minha esposa, tu quer morrer? Quero ficar vivo agora, não. Para com esse negócio aí. E já tomando. Vai morrer em algum momento, vai dar um piripaque. Então, querido, esse ano você faça diferente. Amém? Cuide melhor do seu corpo. Cuide melhor da sua alimentação. Cuide melhor da sua família. Me ame um pouco mais. Eu não sou seu inimigo. Amém? Eu sou um pouco chato, mas faz parte, ninguém é perfeito, né, irmão? Tirando a bota na chatice de lado. Eu quero amar você cada vez mais com o amor de Cristo, que é um amor que não olha os defeitos. Já imaginou se Deus olhasse para os nossos defeitos? Ai. Ele não estava vindo para a igreja, né? Mas Deus é um Deus de amor. Mas Ele diz para nós, né? Vais, não peques mais. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Quem quer dizer assim, esse ano de 2023, eu vou fazer diferente. Porque eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Diga, eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Diga, seja obediente, só obedeça. Aí você vai ver bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida. Quem crê? Só quem crê, fique de pé nessa noite e aplaude o Senhor. Amém? Glória a Jesus Cristo. Vamos orar então?
A bispa falou que amanhã não haverá culto, tranquilo, mas no outro domingo, sem ser amanhã, no outro, na próxima semana, teremos culto normal. Nós vamos continuar um pouco essa palavra sobre fé. Amém? Uma série que nós vamos falar sobre fé. E terça-feira agora, às 22 horas, nós vamos estar fazendo uma live para nós fazermos um alinhamento com toda a liderança. Amém? Uma live fechada. Nós vamos mandar o link e eu quero pedir encarecidamente que toda a liderança da missão participe, tá bom? Nós vamos tratar alguns temas, tá bom? E a sua presença é muito importante, tá bom? Vamos orar? Agora eu quero aproveitar, antes de orar, né? Já orar. Quem nessa noite anotou o seu propósito de vida para 2023? Seja sincero, tranquilo. Quem anotou? Beleza. Você vai segurar essa folha aí. Vai segurar essa folha aí. Nós vamos apresentar o Senhor em oração. Ah, pastor, eu não fiz, eu acho que deixa a vida me levar, não sei do que, leva eu. Mas você está tendo a oportunidade agora. Lembre de um propósito. Feche seus olhos. Já que não fez, mas quer fazer um propósito. Feche seus olhos e fale assim, Senhor, eu quero colocar isso e isso, e quando eu chegar em casa eu vou anotar e vou deixar dentro da minha Bíblia, dentro do meu caderno, porque eu quero fazer diferente em 2023. Amém? Tranquilo? E eu quero orar com você também nesse sentido, para que a sua vida seja abençoada. Para que, quando eu falo bênção, não é dinheiro não é, amém, irmão, se for dinheiro vir na sua vida, eu creio. Mas a prosperidade não é dinheiro. Você sabia disso? A prosperidade é uma consequência. Concorda comigo, se você estudar, ser um filho melhor, ser uma esposa melhor, um esposo melhor, ser fiel, ser obediente, tem como a sua vida dar errado? Você concorda comigo que muitas coisas que muitas pessoas vivem é por desobediência? É. Claro que algumas são os mistérios de Deus, algumas coisas acontecem. Mas outras é por conta da nossa desobediência também. Então vamos fazer diferente em 2023? Amém? Poxa, eu quase não venho para os cultos, eu quero estar mais presente nos cultos, eu quero estar mais envolvido, eu quero, sabe, aprender mais de Jesus. Querido, Jesus é maravilhoso. É ou não é? Querido, quando eu conheci o Senhor, a minha vida foi transformada. A mãe está ali de prova. Pensa num menino rebelde. Eu era rebelde, irmãos. Era rebelde. Pensei em me matar, sei lá, não me aceitava, me achava ridículo, achava que ninguém me amava, aquela coisa, né, de adolescente. Ninguém me ama, ninguém me quer e tal, e tal. Era assim, eu sei o que você passa. Eu passei. Eu sou destinado a ser pobre, a ser necessitado. E meu pai não me ama, minha mãe também não me ama. Aquela coisa que a gente faz, né? Mas para a gente que é jovem, isso é real, hein? Isso é real. Sofri muito, irmãos. Sofri muito. Mas Jesus falou assim, pai, para com isso, rapaz. Eu te apresentar o meu amor aqui, vem comigo. E aí, querido, uma vez que você conheceu esse amor, nossa, você não quer saber. Esse amor transforma, a gente nos torna mansos. Sabe? Hoje eu amo a minha mãe verdadeiramente, irmão, verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque Deus colocou o amor ágape no nosso coração. Eu posso dizer que eu amo a minha esposa verdadeiramente, hoje nós somos amigos. Que maravilha, Jesus é tremendo. Amém?